Todos estão perdendo a sanidade após essa última tentativa de assassinato. A repressão à fraude em Minnesota começou e uma decisão da SCOTUS vira as eleições de meio de mandato de cabeça para baixo na primeira cambalhota sem graça do mundo. Tudo isso e mais nas manchetes do American Covered desta semana. Bem-vindo ao American Covered. Sou Matt Gnaizda, substituindo Chris Chappell, que se recupera após passar muito tempo no X. Bem, feliz 2024 para todos. Pelo menos parece que estamos em 2024, já que, como tenho certeza de que vocês sabem, houve outra tentativa de assassinato do presidente Trump, desta vez no jantar dos correspondentes da Casa Branca. O suspeito que foi acusado da tentativa de assassinato de Trump é Cole Thomas Allen. Embora, dado o seu plano incrivelmente bem pensado de simplesmente sair correndo para a ação e ser pego antes mesmo de disparar um único tiro, estou surpreso que o nome dele não seja Leroy Jenkins. Deveríamos saber que não daria certo só pelo nome dele. Bons assassinos têm nomes de bons assassinos. Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth, James Earl Ray. E olha, pelo menos um deles provavelmente era um assassino de verdade. Mas Cole Allen... Isso soa como nome de linha de calças femininas da Macy's. Então por que Allen fez isso? Exatamente pelos motivos que você imagina, como ele explicou em um manifesto onde chamou Trump de estuprador e de um PDF e disse que iria mirar em todos os principais funcionários do governo, exceto Kash Patel, por algum motivo. E como você pode imaginar, já que passamos por isso várias vezes antes, isso está fazendo as pessoas perderem completamente a cabeça. Teorias da conspiração se espalham, com pessoas dizendo que o evento foi encenado. Talvez para desviar a atenção das pessoas do Irã, que desviava dos arquivos de Epstein, que por sua vez tirava o foco de sei lá do quê. Tudo isso fica confuso. E aí tem a teoria da conspiração da máquina do tempo, que envolve uma postagem feita em 2023 por um tal de Henry Martinez, que simplesmente dizia Cole Allen, a única postagem que ele fez. Tem mais, mas vou deixar vocês pesquisarem sozinhos. Provavelmente não foi encenado, pois Alan, capturado vivo, tirou essa selfie meia hora antes da tentativa, talvez até com a legenda "Me achei bonito, talvez delete o presidente depois", e escreveu para a família pedindo desculpas pelo que faria. A irmã de Alan afirmou que ele costumava fazer comentários radicais e insinuar ter um plano para resolver os problemas atuais. Então, se tudo isso foi encenado, esse cara era ou o ator de método mais dedicado de todos os tempos, ou o candidato manchuriano mais mal programado da história. Se não acredita em mim, talvez acredite nesse cara. Todo mundo está me perguntando se eu acho que o tiroteio no jantar dos correspondentes da Casa Branca ontem à noite, em corrente contínua, foi encenado. Resumindo, não. Quando Alex Jones é a voz da razão, está na hora de dar um reset completo nessa simulação. Sabe, eu disse que parece 2024, mas isso foi só uma piada. Parece mais 2025, já que estão pedindo para demitir Jimmy Kimmel, inclusive Donald Trump, por causa de uma piada que ele fez. Não é preciso máquina do tempo se a história sempre se repete. Aqui está a piada que ele contou em um evento antes da confusão que cancelou o jantar dos correspondentes da Casa Branca. Nossa primeira-dama Melania está aqui. Olhem para Melania, tão bonita. Senhora Trump, você tem um brilho de futura viúva. Não é exatamente a piada mais de bom gosto, mas, para ser justo, o senso de moda da Melania é meio chique de funeral. Por causa disso, a FCC disse que planeja contestar as licenças das emissoras da ABC. Já passamos por isso antes. Não faça isso. Se você não gosta do Kimmel, não assista. E incentive outros a fazerem o mesmo. Ao tentar fazer com que ele seja demitido, você só vai ajudar na audiência do Kimmel, assim como aconteceu da última vez. Por favor, apenas ignore Jimmy Kimmel, como a maioria dos americanos já faz. Jimmy Kimmel não é o único com problemas após essa tentativa de assassinato. Algumas pessoas estão sendo demitidas por suas reações, como um funcionário da United Healthcare que disse: eles erraram. De todas as empresas que poderiam fazer piada apoiando uma tentativa de assassinato, a United Healthcare talvez seja a pior. Acho que eles são sensíveis a isso por motivos óbvios. É como trabalhar para Jack Onassis e recusar-se a andar em carro que não seja conversível sem capota. Então, qual é a lição que tiramos dessa tentativa de assassinato? Para o governo Trump, precisamos do novo salão de festas da Casa Branca, o que só reforça o argumento de que tudo foi encenado.
Apesar de parecer ridículo para muitos, a segurança em eventos assim seria bem mais rígida e ninguém conseguiria apenas correr como o Naruto para atravessar tudo. Mas aqui está o que eu penso. Podemos, por favor, baixar o tom? Talvez o ex-diretor do FBI, James Comey, não devesse postar fotos com os números 8.647. Aliás, Comey foi indiciado por isso uma segunda vez. Provavelmente isso não dará em nada, já que a primeira emenda existe e seria difícil provar que ele quis pedir o assassinato do presidente apenas por postar fotos de conchas do mar. Se isso ocorresse, as pessoas buscariam ainda mais mensagens subliminares em A Pequena Sereia, agora por razões jurídicas. Talvez só precisem tirar o celular do Trump. Lembre-se, nós somos os Estados Unidos da América. Divididos, é assim que caímos. Podemos, por favor, voltar a uma era mais civilizada, onde resolvíamos desentendimentos através do diálogo, da conciliação e de duelos? Que melhor maneira de comemorar o aniversário de 250 anos da América do que trazer de volta esse velho clássico? Mas chega de tanta divisão violenta. Vamos ouvir algumas boas notícias. A pressão arterial, Oil, anunciou um grande aumento nos lucros em seus primeiros resultados desde o início da guerra do Irã. Então, da próxima vez que alguém disser que nada de bom pode sair desse conflito, lembre-se, o pequeno, o grande petróleo, finalmente está conseguindo uma vitória há muito esperada. Falando sobre a guerra do Irã, o rei Charles visitou a Casa Branca. Ele esperava salvar o relacionamento especial cada vez mais fraturado entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, enquanto Trump e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer continuavam a disputa sobre a guerra do Irã. E eu espero que funcione, porque que relação existe que seja mais especial do que entre um país celebrando o aniversário de 250 anos de sua independência e o país que perdeu a guerra? Na verdade, esse relacionamento parece menos especial e mais complicado. Trump levou a reunião de líderes mundiais a sério, fazendo a conta oficial da Casa Branca postar foto dos dois com a legenda: Dois Reis. Estamos sendo liderados por um provocador. No entanto, Trump não é o único provocador, já que um provocador provocou o provocador ao fazer com que Grok colocasse os dois reis em fantasias de cachorro-quente. Estamos na melhor ou na linha do tempo mais idiota possível. Temo que sejam ambas. Falando em idiotice, o Centro de Aprendizado de Qualidade de Minnesota. Esse e quase outras 2 dúzias de creches em Minnesota foram alvo de buscas do FBI numa investigação de fraude. Espero que isso determine de forma conclusiva se Nick Shirley está certo e existe fraude generalizada ou se Shirley estava apenas importunando somalis desnecessariamente. Espero que os somalis em Minnesota tenham uma educação melhor do que isso. A última vez que a lei dos inimigos estrangeiros foi invocada, ela foi usada para deter e deportar imigrantes alemães, japoneses e italianos durante a Segunda Guerra Mundial. Cara, as guerras mundiais de 1 a 10 devem ter sido insanas. Não é só Minnesota que enfrenta repressão contra supostas fraudes. O LA Times relatou que a Califórnia foi alertada sobre fraudes em cuidados paliativos e a falta de ação permitiu que esses golpes continuassem. Fraudes que incluíam receber pacientes à beira da morte e cobrar milhões do Medicare por tratá-los. O único problema, porém, é que aparentemente eles não estavam morrendo, já que uma dessas unidades de cuidados paliativos viu 97% de seus pacientes terminais sobreviverem. Uau, isso é cuidado de saúde de alto nível? Pois é, parece fraude. Ou isso, ou essa unidade de cuidados paliativos emprega o Dr. Trump. Republicanos da Califórnia criticam o governador Gavin Newsom e cobram explicações sobre fraude em serviços de cuidados paliativos que ele não impediu, apesar de alertado há 5 anos. Mas tenho certeza de que Newsom vai chegar ao fundo da questão. Ele com certeza não vai aceitar que dinheiro destinado para uma coisa seja usado para outra. Tenho certeza de que ele vai encerrar isso assim que terminar de impulsionar as vendas do livro com $1,5 milhão do seu próprio comitê de ação política. Ele comprar tantas cópias sugere que o livro está morrendo lentamente e, infelizmente, não pode ir para cuidados paliativos na Califórnia sem ser escaneado. Não tem realmente uma maneira delicada de entrar nesse assunto, então vou simplesmente dizer: a administração Trump está brincando com a ideia de renomear o ECE para National Immigration and Customs Enforcement, o que sim faria deles agentes nice. Claro, esse tem sido o problema o tempo todo. Não são as táticas, é o nome. É como Shakespeare disse uma vez: uma rosa com outro nome seria totalmente diferente e provavelmente teria um cheiro ainda mais doce. E eu digo, vai em frente.
Enquanto estão nisso, eles deveriam mudar o Departamento de Guerra, não de volta para o Departamento de Defesa, mas para o Departamento de Bobagens Engraçadas. Assim, quando alguém reclamar das ameaças de Trump de bombardear a infraestrutura civil iraniana, não dirão que é crime de guerra. É só uma cócega geopolítica. Dango, Tico! Por fim, é preciso abordar a decisão da Suprema Corte de restringir fortemente o uso da raça na redefinição dos distritos eleitorais. Resultado de um processo da Louisiana que alega que um distrito eleitoral foi traçado com base em critérios raciais. A Suprema Corte aprovou por 6-3. Muitos temem que isso prejudique gravemente a Lei dos Direitos de Voto de 1965, considerada uma grande vitória dos direitos civis. Ela ajudou a acabar com as leis de Jim Crow e garantir o direito de voto e representação aos negros. Agora, muitos, especialmente republicanos, argumentam que definir distritos eleitorais pela raça qual é a palavra? Então, é uma discussão sobre representação e se você acha que as comunidades minoritárias estão sendo subrepresentadas, superrepresentadas ou representadas da forma correta. É como Cachinhos Dourados e os Três Ursos, só que em vez de mingau, é injustiça histórica. A Suprema Corte considerou inconstitucional dividir distritos por raça, permitindo que republicanos de todo o país redesenhem distritos que, segundo eles, foram formados considerando a raça. Especialistas preveem que isso pode garantir mais 19 cadeiras na Câmara aos republicanos. Mas, dado o momento, os republicanos não vão conseguir redesenhar todos esses distritos antes das eleições de meio de mandato. O que foi isso, Shelley? Estados republicanos correm para redesenhar distritos antes das eleições de meio de mandato. O governador da Louisiana quer adiar as primárias de maio para redesenhar o mapa da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Agora, estados democratas devem redesenhar seus mapas para reagir aos republicanos. E assim continuará até que os mapas eleitorais fiquem tão distorcidos quanto uma pintura de Jackson Pollock. Acho que nada disso vai ajudar a curar a divisão no país. Queria que os líderes priorizassem resolver os problemas dos eleitores em vez de manipular mapas para se manter no poder, já que nunca resolvem nada. O que aconteceu com os velhos tempos em que os líderes americanos buscavam o poder para retribuir a comunidade, servir e, claro, duelar? Já fomos um país. Na semana passada, Chris pediu que preenchessem uma pesquisa sobre vocês e seus interesses. Quase 500 de vocês responderam obrigado. Recebemos ótimos comentários de vocês para melhorar o American Uncovered. E como prometido, para aqueles que deixaram seu endereço de e-mail, nós escolheríamos aleatoriamente um sortudo para ganhar uma assinatura gratuita de 1 ano do AmericaUncovered.tv. Aliás, também hospedamos o TeenUncensored.tv lá. Membros têm acesso a episódios exclusivos mais aprofundados que não estão no YouTube, além de produtos, uma comunidade de pessoas com ideias parecidas e eventos ao vivo especiais. E o sortudo vencedor de uma assinatura premium gratuita de 1 ano é... Sara, não vou ler o endereço de e-mail dela, mas parabéns, Sara, e seja bem-vinda. Você vai receber notícias minhas em breve. E para o resto de vocês, o que estão esperando? Venham se juntar a mim, Chris e Shelley em AmericanUncovered.tv. O link está abaixo. Eu sou o Matt Gnaizda. Obrigado por assistir. Chris voltará em breve.